Bom, já está dizendo que a gente está ao vivo. Deixa eu botar aqui no outro, um pouquinho depois. Pronto. Gente, boa noite. Hoje a gente vai estar conversando com a Tatiana, que trabalha com contabilidade, né, e que trabalha muito com psicólogos. Então, é uma pessoa que está muito por dentro do que está acontecendo em relação às mudanças que vêm se dando aí, que se deram no início do ano, né? A gente está essa palestra é uma palestra que a gente. O ideal era ter sido lá no finalzinho do ano passado, antes da virada do ano, mas daí a gente marcou para fevereiro e terminou que a Tatiana estava com enxaqueca no dia, a gente não conseguiu, aí atrasou um mês mais. Então é uma palestra que já está um pouquinho atrasada, assim, pelo andar da carruagem, né? Assim, o tema da palestra é Psicologia e Imposto de Renda. O que você precisa saber hoje sobre as mudanças relativas ao Receita Saúde. Então, a gente teve uma série de mudanças aí em termos de imposto de renda, em termos das regras do jogo, e essas mudanças afetam muito o psicólogo, que precisa estar atento e precisa estar fazendo a parte dele em relação à questão do imposto de renda, agora desde o início do ano, né? Antigamente a gente podia fazer as coisas mais no final do ano, na hora que ia estar fazendo a declaração, podia fazer de uma outra forma. Agora está diferente. Tatiana, muito obrigado pela tua presença, tá? O que você tem para trazer para a gente aí é muito importante, a gente precisa estar muito atento e você está com a palavra. Tá bom, Marcelo. Nada, é um prazer, né, sempre trazendo informações aqui. A gente sabe que é muito carente das informações, dessa parte burocrática, dessa parte fiscal e tributária, né, para os profissionais, principalmente para quem trabalha de forma autônoma, né, como pessoa física. E realmente essa questão agora do Receita Saúde é algo que já vem acontecendo desde o ano passado, né? Se tornou obrigatório agora em janeiro, mas vem acontecendo desde o ano passado, já estava disponível. E, e eu tenho certeza que, apesar de a gente já estar aí em março, né? Ainda tem bastante gente com dúvidas com relação a esse tema, né? Pelo que eu vejo aqui, dos clientes chegando, até de quem já está usando o serviço ali, o aplicativo ainda tem bastante dúvida com relação à Receita Saúde. Então, espero que hoje a gente consiga sanar, né, algumas dessas dúvidas, tá? Para que é, quem estiver aí participando consiga encaminhar para estar aí regular o seu consultório, para não ter nenhum risco, nenhuma complicação aí com o fisco, tá? Vou compartilhar aqui minha tela. Se tiverem dúvida também, se quiser participar aí, é, pode mandar aí sua dúvida para gente, que a gente vai respondendo, tá bom? Então vamos lá. É, Esse ano, né, em janeiro, começou a obrigatoriedade da emissão do Receita Saúde, tá? Então, como eu disse, já está disponível desde o ano passado, né? Tem aí quase um ano, foi em abril, mais ou menos, que foi disponibilizado ali esse aplicativo, mas em 2024 ainda era opcional, né, o uso ali do aplicativo para emissão dos recibos. E aí, a partir de janeiro desse ano, se tornou obrigatório para os profissionais da área da saúde, né, que prestam serviços que são dedutíveis na declaração de imposto de renda. Então, se criou aí a obrigatoriedade de emitir o recibo através dessa aplicação, desse recibo, desse serviço. E com essa obrigatoriedade surge essa dúvida, né? Agora eu tenho que emitir recibo para todo mundo? E aí que tá, né? É, a obrigação de emitir o recibo para todo mundo, ela já existia antes mesmo do Receita Saúde.
Então, independente de como eram feitas essas emissões, né, independente se era uma emissão de um recibo ali naquele bloco que você compra na papelaria, ou um documento no Word, né, ou qualquer outra forma de emitir o recibo, mas já era obrigatória a emissão do recibo para todos os rendimentos que você recebe, para todos os pacientes que você tem ali no seu consultório, você recebe o rendimento, recebeu R$ 100 no atendimento, recebeu um atendimento social de R$ 50, era obrigatório a emissão do recibo. Então, o que que mudou agora com a questão do Receita Saúde? Mudou a forma como você vai emitir esse recibo. Então, hoje, obrigatoriamente, você precisa fazer a emissão do recibo eletrônico dentro do Receita Saúde, né? É uma forma de aperfeiçoar, né, uma fiscalização que já tem hoje, levando toda a informação ali, centralizando toda a informação já dentro do aplicativo da Receita Federal, mas também traz algumas facilitações para o profissional, né? Traz uma otimização de tempo. Então, assim, para quem está regular, né? Para quem já estava acostumado a emitir recibo, essa mudança ela vai ser muito mais benéfica, né, do que prejudicial. Agora, realmente, se para quem não estava acostumado a emitir os recibos, né, isso acaba sendo aí uma mudança maior, porque vai tornando mais difícil o descumprimento dessa obrigação ali do recibo. Então, vamos lá. O que que é o Receita Saúde? O Receita Saúde, ele é, como eu falei, a maneira como você vai emitir o recibo. Ele é um serviço, tá, que está disponível dentro do aplicativo Receita Federal, por onde o profissional de saúde ele vai emitir o recibo eletrônico referente aos serviços que ele prestou e o paciente ele vai ter acesso aos recibos é, que ele recebeu, né, dos serviços que ele tomou de saúde. Então, o paciente ele vai ter acesso ali dentro também desse serviço ali dentro do aplicativo, tá? Então, o Receita Saúde é esse serviço. Quais os serviços que devem ter o recibo emitido nesse aplicativo, né, no Receita Saúde? Então, vão ser os serviços de saúde prestados por médicos, dentistas, psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais. Então, os psicólogos, que acredito que seja o público total que está aqui hoje, né? Se não for a maioria, tá incluso nessa obrigatoriedade de emitir Receita Saúde referente aos seus serviços prestados, tá? Esses profissionais, eles precisam estar regulamentados, né? Eles precisam ter ali a sua inscrição regular no conselho, tá? E são os serviços que vocês prestam de saúde, né? De atendimento mesmo. Então, por que que eu tô frisando essa questão de ser de atendimentos? Que às vezes você é um profissional de saúde, você é um psicólogo, né? Recebe ele rendimento do consultório, mas você também tem outros rendimentos, né? Você de repente recebe ali um rendimento de aluguel ou de sublocação do seu consultório, você recebe o rendimento de palestra, né? Então, esses serviços, eles não são serviços de saúde. Esses rendimentos, eles não vêm de serviço de saúde. Então, logo, vocês não vão emitir um recibo pelo Receita Saúde para esses serviços, tá? Outro ponto importante, esses profissionais aqui, eles estão obrigados ao Receita Saúde se eles forem profissionais que atuam como pessoa física. Então, se você é um psicólogo, mas você é PJ, né? Você tem ali o CNPJ e você atua por meio desse CNPJ somente, né? Você emite nota fiscal como pessoa jurídica, você não vai emitir Receita Saúde. É só para quem é profissional autônomo, tá? E dos rendimentos que você recebe de pessoa física. Então,
se por acaso você presta serviço para uma clínica, por exemplo, né? Recebe ali o rendimento por RPA dessa clínica. Esse rendimento você também não vai emitir Receita Saúde. Já está sendo emitido o RPA, que é o documento válido, né? A empresa ali, a clínica vai fornecer para você. Então, nesse caso, não vai se aplicar o Receita Saúde. Então, só para resumir essa parte aqui final de que você deve emitir. Você, que é um profissional, um desses profissionais aqui de saúde, que atua como autônomo, que recebe rendimentos do seu consultório de pessoas físicas, você está obrigado a emitir o recibo, né, referente a esses rendimentos pelo Receita Saúde. Tá certo? Vamos lá. Perfis de acesso, tá? Esses 3 perfis aqui são os perfis de acesso no serviço, no aplicativo. Então, você consegue acessar o Receita Saúde por 3 perfis diferentes. Tem o perfil de paciente, que é onde qualquer pessoa ali, né, tem acesso, né, qualquer pessoa com a conta Gov, vai acessar ali o serviço e vai poder consultar todos os recibos que foram emitidos para ela. Então, fui numa consulta médica e aí o médico emitiu o Receita Saúde para mim. Eu vou entrar ali no aplicativo, no serviço do Receita Saúde, no perfil de paciente e vão estar ali os recibos emitidos para mim, tá? Então, ali não tem nenhuma regra específica para você acessar o perfil paciente. Você só precisa ter a conta Gov, nível prata ou ouro, para acessar essa funcionalidade lá no aplicativo. Perfil profissional de saúde. Aí é o perfil onde você, que é psicólogo, que vai emitir os seus recibos, vai precisar acessar, tá? Então, esse perfil, para você acessar, aí sim, aí além da conta gov.br, você vai precisar estar com a sua inscrição regular no conselho, né? No conselho de psicologia, né? Precisar estar regular lá tudo certinho. E você vai precisar estar com a sua ocupação cadastrada no Carnê-Leão. Então, a gente tem o Carnê-Leão Web, que também é uma outra obrigação, e aí lá você vai precisar estar com a sua identificação preenchida, com o seu registro profissional preenchido, informando lá a sua ocupação. Se você é psicólogo, se você é fisioterapeuta, né? A sua ocupação vai precisar estar informada lá no Carnê-Leão. Aí você vai conseguir acessar o Receita Saúde pelo perfil de profissional de saúde, tá? E você que é profissional de saúde, você consegue ali dentro alterar, né? Andar entre os 2 perfis. Então, você está ali no perfil de profissional de saúde, mas você quer consultar os recibos que foram emitidos para você também. Aí tem a opção lá para você alterar o perfil, né? Você consegue fazer essa transição ali de forma bem simples, tá? Por último, perfil de representante do profissional de saúde. O representante do profissional de saúde pode ser alguém indicado por você, né, autorizado por você, através de uma autorização específica lá do Carnê-Leão, ou da procuração eletrônica para o ECAC, para que essa pessoa entre no seu perfil profissional, né, vamos dizer assim, e consiga emitir os recibos por você. Então, de repente, você tem uma secretária, né, uma assistente virtual, alguém que faz ali a emissão dos recibos para você. Você não precisa dar a sua senha Gov para essa pessoa. Você pode emitir ali uma procuração eletrônica para que essa pessoa, com o acesso dela, com a senha Gov dela, ela consiga entrar e emitir os recibos por você, tá? Todos os recibos vai estar informando quem foi que emitiu. Então, se a sua secretária emitiu, vai estar informando lá o CPF da pessoa que emitiu, tá? Então, para quem já está acostumado a delegar esse serviço, né? É importante lembrar que tem essa opção aqui, que é mais segura do que você fornecer ali a sua senha Gov.
Quer dizer, então, né, dentro dessa situação, essa pessoa que vai estar fazendo os lançamentos, ela entra na conta GovBR dela e pela conta dela, ela vai estar autorizada a acessar a conta desse profissional e fazer os lançamentos ali. Entendi. Exatamente, exatamente. Ela vai lá, coloca Uhum. o CPF do profissional que ela está representando e aí consegue tanto consultar os recibos que já foram emitidos por aquele profissional, quanto emitir um novo recibo, tá? Lembrando que o representante, ele só tem acesso ao, ao perfil profissional de saúde, Uhum. não ao perfil paciente. Então, você vai fazer ali a autorização, né? E esse representante ele vai consultar os recibos que foram emitidos por aquele profissional, e não recibos que, de repente, outros profissionais de saúde emitiram para ele, certo? Perfeito. Vamos lá. Como acessar, né? Como que a gente faz o acesso ao Receita Saúde, né? Essa aplicação. Hoje a gente tem duas formas, né? Então, pelo celular, por dispositivos móveis, é através do aplicativo Receita Federal, tá? O nome do aplicativo é Receita Federal, ele tem esse ícone aqui. E você também consegue fazer a emissão dos recibos dentro do próprio Carnê-Leão Web, no ECAC. Para quem já está acostumado a preencher o Carnê-Leão, você tem a opção de emitir o recibo por lá também, tá? Da mesma forma, precisa ter a ocupação cadastrada, tudo certinho, para você conseguir emitir o recibo por lá. Então, eu acho o aplicativo bem prático, né? Então, no dia a dia já está ali na mão o celular, né, para poder ir fazendo essas emissões, né? Mas para quem prefere usar ali o computador para fazer esse processo, né, pode fazer por dentro do Carnê-Leão Web. É necessário ter a conta Gov, nível prata ou ouro, tá? Conta Gov, por incrível que pareça, ainda é dor de cabeça para muita gente, né? Mas já está passando da hora de do pessoal se resolver aí com o Gov, porque é um acesso único para vários serviços do governo, né? Então não tem jeito. Então, quem não tiver, não lembra a senha, precisa buscar aí. Se tiver um nível bronze ainda, precisa aumentar o nível de confiabilidade para conseguir usar esse e outros serviços, tá? Então, para acessar o aplicativo ou para acessar o ECAC, né, o módulo aqui do Carneirinho Web, vai precisar ter a conta Gov em nível prata ou ouro, tá? É interessante, Tati, contar como é que a pessoa faz para ser nível prata ou ouro. Então, não trouxe isso aqui detalhadamente, tá? Mas assim, baixando o aplicativo também do gov.br, tem algumas opções lá para aumentar o nível de confiabilidade. Então, por exemplo, se você tiver é, a sua biometria já cadastrada pela CNH ou no, no TSE, né, pelo título de eleitor, você consegue aumentar fazendo o reconhecimento facial, por exemplo, ou de repente você fazendo o acesso por algum banco que você tem aplicativo também instalado ali no mesmo telefone, você consegue aumentar para nível prata. Então tem algumas opções. Logo que você abre o aplicativo, ele tem na tela inicial mostrando o seu nível, né? E aí, se não for ouro ainda, que é o máximo, vai ter ali a opção de aumentar o nível de confiabilidade. E aí, clicando nessa opção, vai aparecer ali quais as formas que você tem de aumentar o nível da conta, tá? E aqui, mais uma vez, né, informando sobre estar com a ocupação cadastrada lá no ECAC, tá? Ocupação lá no Carnê-Leão Web, informando que você é psicóloga e o número do seu registro profissional. Isso aqui é fundamental para você conseguir acessar o serviço, senão não tem jeito. Isso até essa questão até diminui um pouco diminui não, né? Evita, assim, muitos casos de não profissionais se passando por profissional, né? Pessoas sem registro ali,
né? Então, é benéfico também para o profissional nesse sentido. Vamos lá. Aí que acho que travou aqui. É interessante, né, Tati, assim, porque o termo psicoterapia hoje em dia ainda não é privativo, ainda não é regulamentado para psicologia. Então, Exatamente. isso, nesse sentido, faz com que a pessoa que está sendo atendida busque mais o psicólogo mesmo, porque senão não vai estar recebendo esse recibo com essa característica, né? Ou tem Isso. alguma coisa assim de profissionais, por exemplo, sei lá, profissional que seja coach, consegue fazer isso Não, dessa não mesma. consegue, porque Uhum, precisa. Tem aquela lista ali de profissionais, né? São uhum, os profissionais que vão prestar serviço que são dedutíveis no imposto de renda, e todas são profissões regulamentadas. Então, uhum, uma pessoa que oferece terapias diversas, né? Psicoterapia, psicanálise, mas que não tem ali o registro profissional como psicólogo, não vai conseguir emitir o Receita Saúde. E essas atividades, elas não são dedutíveis no imposto de renda, entendeu? Então, é, mas, como eu falei, né? Tem muitos profissionais também que não emitem o recibo. Então, quando você emite, né, ali de forma regular, isso acaba sendo também um diferencial nesse sentido, que de repente a pessoa já precisa fazer aquele investimento, né? Então, de repente, ela pode ser que ela priorize um profissional que forneça ali o recibo, que ela consiga aproveitar aquilo ali de alguma forma, entendeu? Como acessar ainda, né? Agora, mostrando aqui, tá dando para ver aí? Tá dando para enxergar? Deixa eu tentar aumentar aqui um pouco. Ó, essa aqui é a tela do ECAC, mostrando como que acessa ali o Carnelian Web e faz o cadastro da ocupação, tá? Então, dentro do ECAC, tem esse menu aqui. Aí você acessa em declarações demonstrativos. E aí, dentro de declarações demonstrativos, tem aqui, ó, declaração de imposto sobre a renda da pessoa física. E o primeiro item é acessar Carnê-Leão. Então, a gente acessa nesse primeiro item aqui, Carnê-Leão. Calma aí. Travada aqui na hora de passar. E aí, entrou no Carnê-Leão, tem aqui no menu, né? Que tem configuração, identificação. Nesse menu aqui de identificação, é onde você vai cadastrar seus dados gerais, né? De identificação mesmo. Tem ali o nome, número do NIT, endereço. E aqui embaixo, a ocupação. Então, você vai informar, vai selecionar aqui, vai ter uma lista, você vai selecionar a sua ocupação. Aqui embaixo, você vai marcar registro, colocar o número do seu registro. Só o número, não é para colocar a região, né? Barra 05, 03, só o número mesmo do registro e adicionar, tá? Aí a ocupação já vai entrar aqui, depois você vai salvar. A partir disso aqui, né, por esse critério aqui do cadastro da ocupação, você já vai estar apto para começar a emitir o recibo, tanto no Receita Saúde quanto aqui no Carnê-Leão Web. Como acessar o aplicativo, né? O aplicativo é esse aqui, Receita Federal, tá? É importante observar essa opção aqui, ó, entrar com gov.br. Por quê? Esse aplicativo, ele tem alguns serviços que você não precisa de acessar com Gov. Então, por exemplo, clicando aqui, vão aparecer outros serviços.
Então, eu recebi também muito essa dúvida, que às vezes colocava ali essa segunda tela aqui, que mostra o Receita Saúde, o pessoal falava, mas para mim não está aparecendo, para mim não está aparecendo, porque estava sendo acessado os serviços que são disponíveis sem entrar com o Gov. Então, precisa clicar aqui para colocar ali as credenciais do gov.br, né, entrar no aplicativo, e então vai aparecer a lista aqui de serviços, tá? E vai ter aqui, Receita Saúde. Tá dando para ver aqui? Então, você vai clicar aqui em Receita Saúde e vai abrir essa tela, tá? E nesse caso aqui, tá vendo? Tá até escrito aqui, você está representando, né? Que é o perfil, meu perfil de procuradora mesmo. Então, nessa tela aqui, não tinha nenhum recibo emitido, né? Ainda não tinha nenhum recibo emitido. E aí, para emitir um novo recibo, você vai clicar no mais, no final da tela, e vai aparecer aqui para você preencher as informações. Então, você vai colocar o CPF do responsável pelo pagamento e o CPF do beneficiário do serviço, tá? Se for a mesma pessoa, você vai colocar o CPF do responsável e vai marcar aqui, pagador ou beneficiário do serviço. Só que geralmente quando é mais para quando o paciente é criança, adolescente, né? Ou outros casos em que tenha um terceiro como responsável financeiro por aquela pessoa, como responsável pelo pagamento. E aí, uma observação importante que também gera muita dúvida, tá? Não necessariamente uma pessoa que fez a transferência, né, que fez ali o Pix, que efetuou aquele pagamento de fato, é o responsável financeiro, né? Às vezes a pessoa é, Por exemplo, às vezes a pessoa usou a conta do cônjuge para fazer o pagamento, né? O marido pagou ali uma sessão da esposa ou vice-versa, mas não necessariamente a pessoa vai entrar como responsável pelo pagamento. Então, isso precisa ser alinhado com o cliente, né? Com o cliente de vocês. Quem é o seu responsável? Quem é o responsável pelo pagamento? Só quem pode deduzir o valor pago na terapia é o beneficiário. Então, por exemplo, se um pai paga o tratamento ali para o filho, o pai só vai conseguir usar isso na declaração dele se esse filho for dependente na declaração dele. Se não for, mesmo que esteja aqui esse pai como responsável pelo pagamento, ele não vai poder usar esse benefício, tá? Então, assim, essa questão de quem é o responsável pelo pagamento precisa estar alinhado com o cliente para poder colocar essas informações aqui certinhas, tá? O valor do serviço, tá? O valor que foi recebido, vai informar aqui. Lembrando que foi bem frisado ali na instrução normativa do Receita Saúde que deve ser emitido um recibo para cada pagamento. Então, se você está acostumado a receber por pacote, por mensalidade, você vai emitir um recibo por mês, né? De acordo com aquele valor ali que você recebeu. Se você recebe por sessão, então você vai emitir ali 4 ou 5 recibos no mês. Então, vai ser emitido um recibo para cada pagamento que você recebeu daquele cliente. Data do pagamento, né? Então, assim, a data a ser considerada aqui é a data também que você recebeu aquele valor. Não vai ser a data da sessão, né? Não, nada disso. Isso também gera muita confusão. É a data em que você recebeu aquele valor. Tudo que é relacionado ao imposto de renda, a recibo, a carnê-leão, a gente sempre vai considerar regime de caixa, né? A data de entrada e saída do dinheiro. Independente de quando foi realizado o serviço, se já foi realizado, se foi um pagamento antecipado, a gente sempre vai considerar a data do pagamento, tá? Essa parte aqui de ocupação já vem, já puxa, né? Ocupação e registro profissional já puxa lá do seu cadastro no Carnê-Leão. E a gente tem mais um campo aqui que é o de descrição, que muitas vezes passa despercebido.
né? Apesar de não ser um campo obrigatório, né, do preenchimento, ele serve para você discriminar ali o serviço que foi prestado. E aí, um ponto muito importante com relação a essa questão aqui da descrição é com relação a reembolso de plano de saúde. Então, assim, os planos têm ali as exigências, né, para conceder o reembolso, tem as exigências do que precisa constar no recibo. Então, esse campo aqui de descrição é onde você vai atender a exigência do plano, com relação ao que não tem em outros campos. Então, por exemplo, às vezes eles pedem o valor individual da sessão, as datas que aconteceram as sessões, né? Então, assim, essas informações você vai colocar nesse campo aqui de descrição, tá? Aqui tem um exemplo aqui, né, de descrição, mas isso fica a critério de cada profissional, né? Sessão de psicoterapia realizada em 10/3/2025, né? Então, preencheu todas essas informações do recibo, vai clicar em emitir, tá? E o recibo vai estar disponível ali. Automaticamente, esse recibo também já vai estar disponível para o paciente. Se ele já tiver o aplicativo instalado, né, já tiver logado, ele vai ser notificado que foi emitido um recibo para ele, tá? Então, assim, elimina mais essa obrigação sua de ter que mandar o recibo para o paciente, né? Aquela questão aí de recibo de papel, às vezes o paciente perdeu o recibo, pede segunda via. Então, com o Receita Saúde não tem mais esse problema, porque ele tem acesso ali pelo aplicativo. Deve ser emitido um recibo para cada pagamento, né? Já falei isso aqui. Agora, consulta e cancelamento do recibo. Naquela mesma tela inicial, né, você tendo já recibo emitido, vai aparecer ali uma lista, né? Vai estar ali, por cada mês, vai estar a lista dos recibos que foram emitidos. Então, você querendo ali acessar um recibo, consultar, gerar um PDF, você consegue, né? Através dessa lista, você abre o recibo, clicando em cima, vai aparecer assim, tá? Com as informações, claro que está coberto, mas vai aparecer assim o recibo, tá? Igual tá aqui na tela. E aí você tem a opção aqui visualizar PDF, né? E você vai gerar ali o arquivo em PDF, caso você queira, mesmo estando disponível para o seu paciente, caso você queira enviar para ele, você pode gerar aqui em PDF para enviar. E você pode também cancelar o recibo. Emitir com uma informação errada. Aquela situação do plano que eu falei, né? O plano recusou para reembolso. Aí você precisa cancelar para emitir outro. Não tem como você editar um recibo, tá? Que foi emitido. A única opção é cancelar e emitir de novo. Então você consegue fazer esse cancelamento, do recibo aqui também. Tati, como é que fica a Oi. questão da data se você precisa cancelar? Digamos, você fez o recibo num determinado mês, aí você precisou cancelar, e aí você. Só que você, o plano de saúde, 2 meses depois, te disse que não ia poder pagar. E aí você vai ter que emitir um recibo que teria uma data anterior, assim. Como é que funciona isso? Então, isso aí é um problema sério, que é bom você trazer, né? Eu ia falar ali mais para frente. Por quê? O prazo para cancelar o recibo é de 10 dias. Então, assim, é um prazo curto, né? Se a gente for considerar todos esses desdobramentos aí de plano de saúde, por exemplo. Então, passou os 10 dias, não tem mais o que fazer. Não tem como cancelar, não tem como editar. Por isso que é importante o profissional alinhar muito certo com o cliente qual a exigência do plano de saúde dele para fazer o reembolso, por exemplo. Se tem alguma exigência específica, não só para plano, né? Mas se tem alguma exigência específica para estar ali na descrição daquele recibo, para evitar de ter esse tipo de problema, porque depois dos 10 dias não vai dar mais para cancelar esse recibo. E aí você vai fazer o quê? Vai emitir outro e ficar com um pagamento em duplicidade
de imposto. Então, antes da emissão, né, é importante alinhar com o cliente isso, porque pelo menos até o momento, o prazo é de 10 dias, até o momento não tem opção de editar, né, de substituir, nada disso, tá? O Isso prazo para certamente vai gerar problema entre sim, terapeuta, cliente e plano de saúde, né? Porque se o sim, plano de sim, saúde já tem gera gerado, uma tensão, né? Bem, já tem gerado alguns. Assim, para quem já aconteceu isso, né? é, já tenha tido assim esse problema, minha sugestão é que faça um documento complementar, né? Uma declaração, não um recibo, tá? Porque o recibo pode gerar ali algum tipo de duplicidade, algum tipo de confusão, mas uma declaração simples do profissional, né? É, informando nessa declaração, né, o número do recibo emitido, tá? O número do recibo vem aqui embaixo, onde está Receita Saúde, aí embaixo vem um número que é meio grande, mas é o número do recibo. Então, fazer um documento constando esse número, né? E aí detalhando ali ou corrigindo alguma informação é, que deva ser corrigida referente ao recibo, para poder esse cliente enviar ali para o plano, entendeu? Numa tentativa de que aquilo ali atenda, né? Mas é bom já se precaver e ajustar tudo isso antes mesmo, tá? E aí, sobre o prazo, né, para emissão, a gente falou ali do cancelamento, mas é o prazo para emissão. A instrução normativa, ela diz que o recibo ele deve ser emitido no momento do seu pagamento, né? No momento do pagamento é considerada efetivada a prestação do serviço para fins fiscais. Então, deve ser emitido no momento do pagamento, tá? Mas é permitido emitir ainda de forma retroativa. Ou seja, você recebeu hoje, não necessariamente você precisa emitir hoje o recibo, né? Até porque ficaria algo inviável, né? Às vezes tem o recebimento ali no final do dia já, e aí como é que você vai fazer, controlar isso e fazer essas emissões de imediato? Então é possível fazer a emissão retroativa, desde que não tenha tido nenhum procedimento de ofício da Receita. Não tenha tido uma fiscalização, uma autuação, uma cobrança com relação àquela obrigação, né? Com relação a essa emissão do recibo. Então, assim, não tem um prazo ainda definido para essa emissão retroativa. Ainda vai ser definido um prazo, né? Então, assim, se você hoje você quiser emitir recibo de recebimentos que você teve em janeiro, você vai conseguir. Você vai entrar lá e vai conseguir. Você vai precisar colocar a data de pagamento, a data de janeiro, e você ainda consegue emitir. Agora, se a Receita ela te autuou, né? E aí isso aí já é algo que não acontece também de imediato, no mês seguinte, de um mês para o outro. É algo que, assim, pelo menos até então, né, leva um tempinho. Mas aí passou início do ano que vem, né? Início do ano que vem, você não emitiu recibo para algum paciente, né? O paciente não pediu recibo, você entendeu que não precisava emitir. Então, você não emitiu. Aí, no início do ano que vem, esse paciente vai fazer a declaração dele e aí ele fala: eu preciso dos recibos do ano todo, né? Digamos que você já tenha tido, se não teve nenhuma cobrança da Receita para você, não teve nenhuma fiscalização, né? Você vai lá, vai emitir os recibos retroativos, dependendo do valor, vai gerar uma diferença de imposto de renda a pagar do Carnê-Leão, com juros e multa, e tudo certo. Agora, se antes mesmo desse cliente, né, desse paciente te pedir os recibos no ano que vem, a Receita identificar de alguma forma que você recebeu valores, né, de atendimentos e você não emitiu o recibo, ou se esse paciente ele já tinha seus dados de alguma forma por um contrato, por pelos comprovantes de pagamento, e ele declarou,
mesmo sem falar com você, ele declarou, você não emitiu o recibo. Aí a Receita ela pode te autuar, né? Ela pode te cobrar ali e você vai ser, além de pagar o imposto, né, sobre esse valor, você vai ser multado pelo descumprimento da obrigação, certo? Uma pergunta. Pode falar. Eu, eu acho que você já respondeu, mas eu queria frisar bem isso. Então, por exemplo, digamos que eu tenha passado uma série de recibos e aí eu me dou conta que eu esqueci de passar, digamos assim, a gente está em março. Então eu passo aqui uns 4 recibos, 5, 6, 7, 8 recibos em março. Eu falo, caraca, não passei nem janeiro de fevereiro. Eu consigo passar os de janeiro e fevereiro, mesmo já tendo passado recibos em março? Ou eu só posso passar recibo. Porque me parece que Sequencial, pessoa né, que você jurídica. diz. É, exatamente. Como é que funciona isso? Não, você consegue. Você consegue emitir, mesmo que para esse paciente você já tenha emitido períodos para Uhum, frente, você consegue emitir. Mas, como eu falei, a única questão é, se esse valor, né, que você está emitindo, você já está numa faixa que gera imposto a pagar no Carnê-Leão, por exemplo, vai gerar diferença desses meses que você não tinha feito, e aí você vai recolher esse imposto com juros e multa, né? Porque já entendi. venceu o imposto durante aquele período. Então, a única questão é essa, pelo menos por enquanto, né? A gente não sabe ainda qual vai ser o prazo que vai ser definido para essa emissão retroativa. Pode ser um prazo longo, pode seguir a data do Carnê-Leão, né? Que eu entendo que é o que faria mais sentido, seguir a data do vencimento ali do DARF, que é o último dia útil do mês seguinte, né? Mas a gente não tem ainda essa informação. A minha sugestão tem sido que o profissional tente fazer uma organização para fazer essas emissões semanalmente, né? Que acaba ficando um pouco mais fácil o controle, a conferência. Você não precisa separar um tempo tão longo para poder emitir os recibos ali, né? Que acaba aumentando o risco de erro, né? Você acumulando ali um volume de informações para emitir o recibo. Então, fazer uma organização para fazer essas emissões assim de forma semanal mesmo, né? Até para o cliente ele ter acesso mais rápido ao recibo dele. E esse é outro ponto importante, tá? É, apesar de poder fazer emissão retroativa, né? A gente tem aqui que o recibo deve ser emitido no momento do seu pagamento. Então, se o seu cliente ele pediu o recibo de imediato, né? Se ele pediu o recibo no momento que ele pagou, no dia que ele pagou, você precisa fornecer o recibo para ele naquele dia, tá? Então, assim, é claro, né? É algo que dá para ser acordado, combinado ali com o paciente, mas se ele pediu o recibo naquele dia, ele está no direito dele. Uhum. Seguir aqui. Há algumas outras informações importantes com relação ao Receita Saúde, né? Os rendimentos desses recibos emitidos, eles vão automaticamente para o Carnê-Leão L. Então, isso também é um benefício, porque antes você precisava emitir o recibo, depois você precisava lançar esse rendimento lá no Carnê-Leão Web. Então, eram dois trabalhos que agora se transformou em um só. Você emite o Receita Saúde, esses rendimentos eles já vão para o Carnê-Leão Web. Então, você já está fazendo o Carnê-Leão, né? Então, você vai precisar depois só lançar, se você tiver alguma despesa dedutível, lançar no Carnê-Leão. Se gerou imposto a pagar, você vai precisar emitir o DARF e fazer o pagamento do imposto. Mas os rendimentos, eles já vão estar lá, tá? Lembrando que Isso são também, só... Pode falar. isso também gera para o psicólogo a necessidade de estar em dia com os lançamentos do Carnelião, né? Com os lançamentos dos gastos, senão ele vai ficar pagando imposto. Exatamente. Senão vai Uhum. pagar imposto só sobre os rendimentos, sem nenhuma dedução ali, né? E aí ele vai pagar mais caro do que seria necessário, tá? Então é Uma, importante também ter esse controle.
Uma pergunta, também deve existir esse acesso para uma outra pessoa autorizada a fazer os lançamentos do Carnê-Leão, né? Isso certamente deve Sim, existir. sim. A Uhum, procuração do ECAC, ela dá o acesso tanto para o aplicativo, né, quanto para os serviços que tem ali dentro do ECAC. Então, a pessoa consegue, um procurador, ele consegue acessar o Carnê-Leão Web, é, lançar as despesas dedutíveis, emitir o DARF e enviar. Caso o profissional ele tenha ali um contador que faça isso, caso tenha secretária, né, pode fazer ali o acesso para poder delegar esse serviço, tá? uhum. Segundo ponto, né, que eu já falei também, mas sobre o cliente consultar os recibos, né, pelo perfil de paciente. Então, também elimina um trabalho de ter que enviar esse recibo para o cliente, de ter esse controle ali. E atenção ao prazo, né? Principalmente do cancelamento, que é de 10 dias, né? Então, 10 dias a partir da data da emissão, né? Então, tem que ter atenção ali na hora de emitir o recibo, é, já, de repente, informar o cliente, né? Para ver se está tudo certo e não perder esse prazo ali, tá bom? Se eu não emitir, né? Mesmo com toda essa mudança, Receita Saúde, não quero emitir o recibo. Tem previsão de multa de R$ 100 por competência. A competência é cada mês, tá? Então, aquele mesmo exemplo, aquela mesma situação do paciente que não pediu o recibo durante o ano, vai pedir no início do ano que vem. E aí você não emitiu nenhum, né? Então você vai e emite depois retroativo, tem que ser por mês, você não vai poder emitir um recibo, né, de um mês só, tem que ser por cada recebimento. E se ele te pagou todos os meses do ano, você vai ter aí R$ 1.200 de multa para pagar pelo descumprimento da obrigação. E a multa, ela não substitui o imposto, tá? Então, você vai pagar a multa e você vai precisar pagar o imposto sobre o valor que você deixou de emitir, deixou de declarar. Então, assim, custa menos você emitir o recibo ali, regularizar certinho, para evitar esse risco, né? Que dependendo do valor ali, pode comprometer muito sua renda, né? Seu patrimônio. E essa multa aí vai ficar ligada a cada cliente que tiver esse problema? Então, Ou. Hum, a lei, ela fala só por competência, né? Mas eu entendo que seria por recibo da competência. Então, se Então, tiver, é, você teve 10 recebimentos no mês, eu entendo que seria de cada recebimento. 10 recebimentos que não emitiu recibo, seria esses 100 vezes 10. Mas a lei, ela fala R$ 100 por competência, porque ela fala de obrigações acessórias em geral, né? E aí, é porque no caso dos recibos, são vários, né? São vários, vários recibos. Não é igual uma declaração, por exemplo, que você faz uma ali de cada competência, entendeu? Mas melhor não correr o risco. com certeza. Ó, algumas dúvidas frequentes, né, com relação a isso ainda. É, Alguns municípios têm a exigência de nota fiscal mesmo para o profissional autônomo, né? Mesmo para quem atua como pessoa física. Então, mesmo se no seu município tem nota fiscal para autônomo, você ainda é obrigado a emitir o Receita Saúde, tá? Mesmo que você tenha que gerar os dois documentos, você é obrigado a emitir o Receita Saúde, tá? Então, se no seu município tem ali exigência de nota fiscal, enquanto isso não muda, você vai precisar emitir os dois, tá? Mas o Receita Saúde vai precisar ser emitido mesmo assim. A nota não Mas substitui. isso vai gerar uma dupla tributação ou não? Como é que funciona? Não vai gerar uma dupla tributação, porque é, o Receita Saúde ele é para fins do imposto de renda, né? Do imposto de renda pessoa física.
A nota fiscal, geralmente, no município, geralmente não, né? No caso do autônomo, não gera tributação do ISS, porque o ISS para o autônomo é fixo. Então, independe do valor que ele está faturando, de quantas notas emitiu, né? Geralmente é fixo. O município tem ali um valor fixo para cobrança ali dos autônomos. Então, não vai, uma coisa não vai, afetar a outra. Os planos, eles já estão se adequando, né, a essa obrigação, então já estão pedindo, inclusive, especificamente o Receita Saúde para conceder reembolso. Então, não tem essa preocupação, por exemplo, com relação a alguns planos que pediam um recibo por sessão. Mesmo a pessoa que pagava por pacote, né, em muitos casos pedia o recibo por cada sessão para oferecer para os planos. Não pode mais fazer isso, tem que ser um recibo por pagamento. Então, os planos de saúde, eles já vão se adequar, já estão se adequando a essa questão do Receita Saúde, tá? Então, assim, é utilizar ali o campo de descrição, como eu falei, para atender a exigência do plano de alguma forma, mas não pode descumprir o que está ali na instrução, né? Para atender o plano de saúde. Ah, pagou o pacote, mas vou emitir um recibo por sessão. Não, não pode. É emitir da forma correta e o plano ele vai precisar se adequar a essas regras, tá? Então, fazer o que o plano pede, mas sem comprometer ali o cumprimento correto da obrigação. E aqui, por último, né, um apontamento meu mesmo, né, que essa nova funcionalidade, ela simplifica as obrigações, né, então ela, como eu falei, ela vai trazer uma facilitação ali com relação ao carnê-leão, né, tem a questão do cliente ele ter acesso, então simplifica ali as obrigações, mas também representa uma evolução nos sistemas de fiscalização, tornando mais difícil para aqueles que não estão regulares com as suas obrigações fiscais. Então, fica cada vez mais difícil de omitir ali algum rendimento, deixar de cumprir ali a obrigação, né? Por esse aperfeiçoamento da fiscalização, tanto nesse caso do Receita Saúde, quanto em diversas outras ferramentas que a Receita tem, tá? Para poder fiscalizar. Acho que foi. Então, com relação à Receita Saúde, aí, era isso que eu tinha para trazer, né? Se eu puder dar mais uma sugestão para quem já está fazendo, vai começar agora, é ter um controle financeiro, né? Manter um controle financeiro ali do consultório, tentar fazer isso de forma separada do pessoal, né? Mesmo para você que é autônomo, né? Que atua como pessoa física, tentar fazer um controle separado, de repente tentar ter uma conta exclusiva para o consultório. é, Hoje, né, com diversas possibilidades que tem aí de contas digitais, sem tarifa, é, não tem nem desculpa para não fazer dessa forma. Porque você tendo esse controle separado, você tendo essa organização, fica mais fácil de você fazer uma conferência, né? Porque você corre riscos fiscais tanto por opção de não quero emitir esse recibo, né? Por não querer mesmo cumprir ali a obrigação, e às vezes por um erro, né? Por uma desatenção na correria ali do dia a dia. Então, você conseguindo fazer esse controle financeiro do consultório, né? Melhorar o controle que você tem hoje, você consegue diminuir o risco de erro, né? Diminuir o risco ali, de repente, de você sofreu uma multa por falta de organização mesmo, tá? Então, assim, com essas mudanças, né, que vem, essa questão do Receita Saúde, a questão da própria fiscalização, se torna cada vez mais importante você ter ali um controle financeiro mais adequado. E até mesmo para
como eu disse, fica mais difícil para quem não está regular. Então, você se regularizando, você tem que buscar ali alternativas de reduzir a sua carga tributária de forma legal, né? E com o Carnê-Leão, a gente tem essa possibilidade através das despesas que você tem do seu consultório, né? Das despesas dedutíveis que você tem ali do consultório, despesas de custeio da sua atividade. É, só que para isso você precisa ter esse controle. Você precisa ter os documentos fiscais dos serviços que você toma para o consultório, né? Ter o recibo ou nota fiscal para você conseguir aproveitar essas despesas e reduzir o valor do seu imposto, tá? Então, a sugestão que eu tenho hoje para te ajudar a cumprir essa nova obrigação e também te ajudar a não pagar um imposto tão alto é se organizar, tá? Minha orientação principal. E se alguém tiver alguma dúvida ainda, pode Tati, mandar aí. tem algumas dúvidas, eu vou estar te passando aqui pelo chat, tá? Eu já vou começar com uma dúvida, sim. Você conhece alguma ferramenta de automação, assim, que possa facilitar esse processo? Tipo, fazer, possa criar automaticamente lá a nota fiscal? Assim, tem alguma comunicação possível entre o Receita Saúde e ferramentas que, de alguma forma, possam gerar essa automação? Então, não conheço, acredito que ainda não tenha, tá? Que é bem recente, né? Então, assim, eu acredito que ainda não tem essa ferramenta. Se tiver, não conheço ainda, tá? Mas Uhum. se surgir alguma coisa, se eu ver alguma coisa, até posso te mandar depois, mas a princípio, não. Uhum. Eu vou estar te mandando, então, as perguntas que estão aparecendo, tá? Para você, aí você se organiza como é que você quer responder. Então, mandei primeiro aí Roseli, da né? você até já falou um Paciente. pouquinho sobre isso, mas eu acho que ela talvez não tenha Aham. Se o escutado. paciente não tiver acesso ao Gov, nós temos como enviar para ele por PDF, é isso? Sim, você tem como Uhum, enviar para ele por PDF. Você pode entrar lá, é, ou no momento que você emitiu mesmo, você já pode gerar em PDF e mandar para o cliente, e você pode entrar depois, consultar, gerar o PDF e mandar para esse cliente, tá? Assim, eu tenho recomendado até para os meus clientes, né? Que evitem um pouco, pelo menos, fazer isso como regra geral para todo mundo. Tentar habituar mesmo o paciente a acessar o recibo lá pelo aplicativo, até porque, como eu falei lá no início, né? Essa questão do Gov é um acesso único para vários serviços, então todo mundo precisa ter. Até mesmo para fazer a declaração dele, para poder puxar ali algumas informações, vai precisar ter o Gov. Então, tentar habituando os clientes com isso, né? Claro que vão ter as exceções, e aí você consegue sim pegar o PDF e mandar para o cliente. No IRPF, o usuário pode deduzir o valor que o reembolso não cobre. Exemplo, restitui 40% do valor e o cliente pode colocar os 60% para deduzir. Com o Receita Saúde, isso muda? Não, não muda. Você vai declarar, o cliente ele vai declarar o valor total do recibo, vai puxar lá o valor total do recibo, né, para a declaração, e ele, com o demonstrativo do plano de saúde, demonstrativo de reembolso, ele vai informar lá quanto daquilo foi reembolsado. Ah, eu paguei R$ 500 de psicoterapia. Desses R$ 500, R$ 200 foi reembolsado. Então, lá na declaração, vai puxar os R$ 500, você vai pegar e vai colocar lá, parcela não dedutível, os R$ 200 que foram reembolsados. Tem um modelo de planilha Excel para a gente fazendo que possa ser enviado direto para o Carnelião. Então, lá nas páginas de informações da Receita até tem o modelo lá da planilha, tá? Não sei se vai estar muito funcional agora, porque vai precisar emitir o recibo, né? O recibo não dá para emitir dessa forma, por enquanto só manual. E aí, não.
acaba não fazendo muito sentido mais essa importação, pelo menos por enquanto. Sugestão de forma de controle financeiro, exemplos de planilhas que já fazem somatórios, por exemplo. Então, o controle por planilha, assim, é bem simples, é mais para fazer o registro mesmo. Mas esse controle, no caso que eu sugeri, era mais no sentido da conta, né? De você ter uma conta bancária exclusiva e ali você consegue acompanhar todos os recebimentos do consultório e todas as despesas do consultório. Então, tanto para você lançar essa informação no Carneleão, quanto para você conferir a emissão dos recibos, né? Se foram todos emitidos, se faltou algum. Então, seria mais em conta, tá? Mas um modelo aqui de uma planilha de controle financeiro que eu posso compartilhar aqui também. Eu mando aqui no chat ou... Pode mandar no chat, eu tento mandar, mas não sei se você quer dizer mandar o arquivo para ver se eu Não, é o link, consigo. é do Google, O é link. planilha do Ah, tá, Google. não, perfeito, perfeito. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Uhum. Aí ela é só para. Ela não dá para editar, tá? Tem que criar uma cópia para poder editar. Pronto, enviei. Eu vou botar aqui uma outra pergunta que já veio. Eu vou enviar isso para o povo. E eu tenho um consultório próprio, eu abri um CNPJ para regularizar minha atuação. Então, não vou usar o Receita Saúde. Se você começar a atuar com CNPJ, você não vai precisar mais usar o Receita Saúde, a partir da abertura do CNPJ para frente, tá? Então, se de janeiro para cá você não tinha ainda o CNPJ e não emitiu os recibos, você ainda precisa acessar e fazer essa emissão, tá? Então, o CNPJ vai ser só a partir da abertura da empresa para frente. Aí você começa a emitir nota fiscal. Vou botar aqui mais uma pergunta. Esse tema traz muita pergunta, né? Eu falei. Mesmo sendo agora, ainda tem muita dúvida. Sou aposentado e já desconto previdência. É necessário pagar o INSS como pessoa física, atuando como psicólogo? Já estamos saindo, hein? Vamos lá. Quando o aposentado, né, ele volta a trabalhar, né, ele volta a exercer uma atividade sujeita à previdência social, é obrigado a fazer o recolhimento, sim, tá, do INSS. Mesmo já estando aposentado, já recebendo benefício. Das saídas para importar, né? Não, não tem. Deixa eu mandar para as pessoas também a Link, né? o link de certificado. Ah, Vou sim. pegar aqui mais um link para eu mandar. Tem mais dúvidas aí? Por enquanto não chegaram mais dúvidas. Gente, mais alguma dúvida? Eu acho que você podia passar também teu contato, Tati. Tá, vou mandar aqui. Ou então vocês pode até me chamar pelo Instagram, tá? Que é o contadora.tatiana. E aí, por lá eu envio no direct, eu envio o WhatsApp. Eu mandei o link da planilha aqui. Alguém, a Andressa Moraes,
Tá colocando que não consegui ver o link da planilha. Tá exatamente, assim, no meu, tá exatamente em cima da colocação que ela fez. Não sei se não apareceu para ela, ou se ela tá clicando no link e não tá conseguindo chegar na planilha. Andressa, ajuda a gente a entender aqui. Você não apareceu para você o link que, aqui no chat, para mim, tá exatamente em cima da tua colocação. O Daniel fala que não vê também. Não aparece aqui no bate-papo. Ih, que estranho. Será que. Deixa eu tentar mandar o outro link para ver se o outro link vai aparecer. Será que tem alguma coisa restringindo o link? Deixa eu ver. Pelo outro a gente tem mais chance de entender isso. Ó, mandei agora o link pro certificado. Vamos ver se vai aparecer para as pessoas. Dentro da palestra apareceu. Não aparece para mim também. Que estranho. Gente, nenhum dos dois links apareceu para ninguém, nem o link. Deixa eu ver se eu consigo, porque hoje apareceu uma espécie de um erro no chat via. No chat via a própria conta do Instituto. Será que é isso? Será que ninguém pode mandar só o próprio Instituto? Só a própria conta Google? Se for isso, a gente vai ter que passar esses links por outro caminho. Aí tá, a gente vai. Fala. Pela inscrição, como é que vocês fazem? As pessoas, só o YouTube não consegue ver, vocês estão pelo Zoom. Não, não, mas eu mandei pelo chat do YouTube. Talvez apareça no Zoom. Eu não mandei no chat do Zoom, eu mandei no chat do YouTube mesmo. Então deve estar tendo alguma restrição que o YouTube está fazendo a, Ao link. a, a colocar links. Então a gente vai ter que fazer isso por WhatsApp, talvez, dentro de um outro contexto. Então quem quiser o link, busca solicitar através do WhatsApp do Instituto, que aí a gente manda pelo WhatsApp do Instituto, tá, gente? Porque de alguma forma o Zoom não, desculpa, o YouTube está censurando aqui de alguma maneira o envio de link. Deve ter alguma restrição específica para isso, tá? Então vou pedir para quem tiver interesse em relação a esse material, entra no WhatsApp do Instituto e pede através do WhatsApp do Instituto, tá? Deixa eu ver se eu vou tentar mandar por aqui. Eu vou tentar mandar por aqui o WhatsApp do Instituto para facilitar para as pessoas. Deixa eu ver se eu consigo isso fácil. Tá, gente? Eu vou mandar o número do WhatsApp aqui, porque como está através do chat, talvez fique mais possível, tá? É, a gente vai precisar, como o link, nem o link da planilha, nem o link do certificado estão aparecendo para as pessoas, a gente vai precisar que as pessoas consigam isso através desse número de WhatsApp que eu mandei aqui agora no chat. Vocês estão vendo o número do WhatsApp que eu mandei no chat?
É o número do WhatsApp do Instituto, tá? Então é interessante, inclusive, que vocês coloquem, cadastrem no WhatsApp de vocês esse número, ok? A Márcia mandou aqui o seu Instagram, a Márcia mandou lá no, pro pessoal. Você quer mandar algum outro contato, Tati? Não, pode ser só esse mesmo no Instagram, e aí, se o pessoal quiser entrar em contato, pode mandar lá no direct, que aí a gente envia lá o link pro WhatsApp. Ou até lá no próprio Instagram mesmo já tem o link pro WhatsApp. Gente, o link, calma aí, não vejo. Digita o número. Cara, gente, eu já digitei, já mandei o número. Por que que o número... Eu vou mandar para Márcia por WhatsApp esse número. Márcia, tenta mandar você, porque parece que nada que eu tô mandando tá aparecendo. Não sei se é alguma coisa aqui no meu chat. Calma aí. Deixa eu ver. Tenta colocar no chat sem ser por link, vê se dá para tirar o hiperlink, e aí o pessoal copia e cola no navegador. Ah, tá, sem botar, calma aí. Mas não tá com hiperlink, não. Tava só. Deixa eu mandar, deixa eu ver se a Márcia mandando essas coisas. Vou mandar primeiro aqui para ela o celular, que é para mandar, o número de celular. Vamos ver se chega. E vou mandar os links também, para ver se pelo acesso da Márcia chega. Vamos ver. Ixi, a Márcia mandou e não apareceu nada, cara. Que coisa louca. Ela tá perguntando assim, agora apareceu? Não, para mim aqui não apareceu. Deve ter alguma restrição a qualquer forma de contato. Que doido. Bom, gente, então não tem jeito. Se mesmo enviado. Será que se botar alguma alteração no número? Calma aí. Ctrl V. Eu vou tirar o HTTPS e vou mandar sem o HTTPS, só para ver se aparece para as pessoas. Eu mandei agora sem o HTTPS, só o que veio depois do HTTPS barra barra. Vou mandar separado aqui, ó. Não. Não apareceu nada, né? Que coisa. Bom. Gente, não tá rolando. Então, a forma. Tá, mas o número do WhatsApp tem que ir, né? Calma aí. Gente, quando vocês se inscreveram para a palestra, vocês receberam uma comunicação sobre a palestra através do WhatsApp, provavelmente. Então, vocês têm o WhatsApp do Instituto. Então, busca acessar pelo WhatsApp do Instituto e pede as informações pelo WhatsApp, que aí a gente faz a informação chegar a vocês. Tá, a Márcia deu uma sugestão aqui de falar o número, né? Vou falar o número. Então, o número do WhatsApp do Instituto é DDD 21, né? Então, vamos lá, mais 55, Brasil, né? 21 972737182. Então, 972737182.
esse é o número que tem o WhatsApp do Instituto, tá? Então, que provavelmente vocês já vão ter recebido mensagem por esse número por causa da própria palestra. Quando se inscreve, a confirmação vem por esse número. Então, deve ter chegado aí para vocês. Eu vou tentar entender o que está acontecendo para esse chat estar censurado, né? O chat está totalmente censurado. Que doideira. Muito louco. Né? Muito, muito louco. Mas Gente, as dúvidas, o pessoal tava mandando as dúvidas por onde? Por lá também, pelo não, chat? tá mandando pelo chat. Esse número que eu publiquei não serve. Bom, o número é esse que eu falei, gente. Tá? Então vamos lá. Uhum. Gente, muito obrigado pela participação de todos. Tati, muito, muito obrigado pela tua participação. Esclareceu uma série de coisas. Para mim foi muito útil, porque eu já estou errado, porque eu já tinha que ter feito um monte de lançamento, não fiz. Sei que estou errado há muito tempo, mas assim, o mundo vai girando, 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 e a gente vai se perdendo. Por isso, ter um contador é uma coisa muito importante, né? Sim, E aí, ó, já está aí o contato da Tati, que é especialista em psicologia, né? Sua mãe isso, é psicóloga e você tem um monte de clientes ligados à psicologia, então, assim, indico totalmente, tá? E é isso, gente. Muito obrigado pela participação de todos. Muito obrigado, Tati. E até a próxima. Vamos manter aí esse contato que é muito útil para todo mundo. tá Ok? bom. Obrigada e também, pessoal, pela participação, pelas perguntas. Espero que tenha contribuído aí, né, para as regularizações, para esclarecimento aí dessas burocracias todas. Pra ninguém ficar ferrado pela receita aí no final do Isso ano, aí, no início do ano que vem, né? isso aí. Ok. Gente, muito obrigado. Tchau, tchau. Boa noite, bom Tchau, final de tchau. semana. Boa noite.